Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos cadernos de inteligência artificial. Desta feita nós vamos finalizar a nossa etapa Prolog. É necessário que a gente avance em outras áreas da IA e para isso a gente tem que finalizar essa etapa sobre a linguagem Prolog. Nós vamos finalizar essa etapa mostrando aplicações da linguagem Prolog e como um indicativo de que ela pode sim ser utilizada para diversos problemas da vida real e que, se você se defrontar com algum deles, Prolog é uma alternativa. Bom, hoje nós vamos ver alguns aspectos da aplicação da linguagem Prolog. Temos aqui diante de vocês um velho problema que a gente estudou no começo do curso e que pode ser facilmente resolvido em Prolog. Nós temos aqui o problema das N rainhas. Então nós temos o tabuleiro, vocês podem ver aqui. Tabuleiro N por N com N rainhas dispostas dentro desse tabuleiro de forma que a gente tenha uma situação em que nunca uma rainha ataque nenhuma outra, ou seja, elas nunca estejam na mesma linha, nem na mesma coluna, nem em nenhuma das diagonais. A solução para esse problema é uma lista de números. Aqui nós temos no quadro uma solução, mas essa solução pode ser representada por uma permutação de 4 números, do tipo, por exemplo, 2, 4, 1, 3, onde cada coluna representa a posição de uma linha no tabuleiro e essa posição é o lugar onde está a rainha. Então, por exemplo, 2 seria a posição 2 da linha 1, 4 a posição 4 da linha 2, 1 a posição 1 da linha 3 e 3 a posição 1 da linha 4. Pensando dessa forma, e se nós utilizarmos esse problema como uma permutação de uma lista, nós vamos ver que automaticamente nós resolvemos dois problemas. Uma vez que cada uma dos elementos da lista estão preenchidos, então nós não teremos dois elementos na mesma linha. Então cada linha representa a posição da rainha naquela linha. Então só haverá uma rainha naquela linha. Então nós resolvemos o primeiro problema. O segundo problema é, uma vez que os números são diferentes, ou seja, o 2 é diferente do 4, diferente do 1, diferente do 3, uma vez que nós não temos números iguais, nós não temos rainhas na mesma coluna. Então, só pelo fato de ter escolhido essa representação, a gente já resolveu dois problemas. Não tem ataques nas linhas e não tem ataques nas colunas. Então, a IA ela nos recomenda bastante que escolher uma representação correta para um problema já é meio caminho andado para resolver o problema. Bom, então o nosso problema aqui é simplesmente encontrar uma permutação de uma lista que satisfaça as regras dos problemas das N rainhas. Mas as nossas regras agora se limitaram simplesmente, pelo fato de a gente escolher essa representação, se limitaram simplesmente a não estar na mesma diagonal. Então nós queremos que tenha um tabuleiro, N rainhas dispostas nesse tabuleiro, de forma que elas não estejam na mesma diagonal. Então nós temos aqui uma representação, uma permutação de números de uma N, e que, de certa forma, estejam seguindo as regras do jogo. As regras do jogo são não estar na diagonal. Como é que a gente representa isso em lógica de primeira ordem? Em lógica de primeira ordem é fácil. A gente diz simplesmente o seguinte. Para uma lista de N rainhas, Q é uma solução. Então, rainhas N, Q. N é o número de rainhas que eu vou usar como entrada. Número de rainhas que eu vou entrar como entrada e que é a solução. Bom, primeira coisa, nós criamos a lista, que eu usei aqui o predicado faixa, uma lista de 1 a N, começando com 1, terminando com N, onde N é exatamente o número de rainhas. Então, gerada a lista, nós vamos ter essa lista aqui chamada de R. Depois nós vamos ter uma permutação de R, que será P. Então, uma permutação de R será P. E P será seguro. Então,
Q é uma solução para as rainhas se na faixa R, que é de 1 a N, houver uma permutação P que é segura. É isso que está descrito aqui. Então, dessa forma, a gente coloca em lógica de primeira ordem a solução do problema, que é também um comando em prólogo, praticamente um comando em prólogo. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é o predicado faixa. O predicado faixa é muito simples. A faixa, se nós tivermos um valor inicial de A e um valor final de A, a faixa será simplesmente o A. Isso é um caso base da recursão que a gente usa para fazer a faixa, construir a faixa, gerar a faixa, né? A faixa, começando em A e B, será uma lista como resultado. Essa lista de resultado terá a cabeça A, primeiro, né? Terá como cauda o L. Isso se o A for menor que B, obviamente, ela só vai ser executada se o A for menor que B. O A1 é A mais 1, ou seja, vamos entrar naquela velha recursão, vamos contar de 1 até N. E a faixa, começando por A1 e tendo como final B, será o próprio L. Então, o L que é usado aqui como cauda da lista começando com A. Então, com esses dois predicados aqui, nós ensinamos ao Prolog como criar uma lista de números em ordem crescente. Então, essa lista, a saída desse programa será algo como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se o N for 8. Mas pode ser 1, 2, 3, 4 se o N for 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 16 se o N for 16. Resolvemos o primeiro problema, o problema da faixa. Problema agora da permutação. Uma lista vazia é a permutação de uma lista vazia. Agora, uma lista qualquer, tendo uma cauda, uma cabeça H e uma cauda T, ela será uma permutação de PL, ou PL será uma permutação dessa lista, se a cauda do H barra T for uma permutação de uma outra lista, chamamos aqui de PT, e se eu tirar o H de PT, o H de PL, desculpe, se eu tirar o H de PL, ou seja, eu tirei o H de PL, se eu tiro o H de PL, porque o H estava no PL. Então o H que pertence a uma lista estava presente no PL, que é outra lista. E sobrou o PT. Se eu tirei o H do PL e sobrou o PT será uma permutação do T, que é o H, é a lista primeira sem o H. Então, tirando o H de PL, gerou o PT. Mas o PT é uma permutação de T. Então, se ele é uma permutação de T, retorna que o PL é uma permutação de H barra T. Pronto. Assim a gente definiu o predicado permutação. Só que a gente usou aqui um del. Um delete, apaga um elemento de uma lista. Esse del está aqui embaixo. Apagar o X de uma lista cuja cabeça é X é retornar a cauda dela. É a primeira coisa. Apagar o X de uma lista cuja cabeça não é X teremos como resultado uma outra lista cuja cabeça é a mesma cabeça da anterior, já que não é X. E um L. Esse L aqui estará sem o X, ou seja, nós tiramos o X do L e teremos como resultado o L1, que é esse L1 aqui. Então, aqui nós definimos o del, o predicado del. Então, nós criamos uma faixa, criamos a permutação, e agora vamos ver o predicado seguro. Quando é que uma lista é segura? Uma lista é segura, dada uma lista de cabeça Q e cauda R, ela é segura se, primeiro, a cauda está segura. A cauda não tem nenhum ataque. E a Q não ataca R, considerando que a distância entre Q e R é 1. Então, isso aqui esse não ataque aqui ficou como sendo a regra de ouro da história. Mas o que é o não ataque? Ora, nada ataca nada. Né? Quer dizer, se tiver uma lista vazia e uma outra lista vazia, a distância entre elas é qualquer coisa, não importa, elas não atacam. Agora, se eu tenho um elemento Y e o elemento Y, e eu quero saber se esse elemento Y não ataca uma lista qualquer, cuja cabeça é Y1 e a cauda é YList, né? Tá aqui. A uma certa distância, né? Nós primeiro verificamos se o Y1 menos Y
é diferente de xdist. Por quê? Porque nós vamos ver que as coordenadas de uma... Se uma lista estiver na mesma diagonal, aliás, desculpa, se um elemento estiver na mesma diagonal que um outro elemento, significa que a distância entre eles é exatamente a mesma distância em número de linhas ou em número de colunas. Então, primeiro, nós subtraímos o y1 do y, e tem que ser diferente da distância, que é a distância entre esse elemento e a lista. Depois nós subtraímos o y do y1, nós só invertemos aqui. Ao invés de ser y menos y, nós colocamos y menos y1. Também tem que ser diferente da distância entre eles. Bom, a seguir, se isso tudo for verdadeiro, nós incrementamos a distância e verificamos se não ataca o y para o restante. A lista final, ylist, já não é mais o y1. E assim continua. Então vai verificar se o y ataca primeiro elemento. Vai verificar se o y ataca o primeiro elemento da lista, que é o y1. Depois ele vai calcular, pegar todos os elementos do ylist e verificar se o y não ataca nenhum deles. Como é que ele verifica isso? Calculando as diferenças das coordenadas. E com isso, se algum delas for igual à distância entre eles em termos de linhas, se isso acontecer, o predicado volta falso. Não dá diferente aqui. O predicado volta falso e aí existe realmente um ataque, não dá para continuar. Isso aqui fica um pouco confuso verificar esse predicado, mas vamos ver aqui o que acontece na prática, né? Então imagine que o seu elemento está aqui na 5, 4. Se o outro elemento tiver uma coluna acima, então uma coluna acima significa 4 mais 1 dá 5. Ele pode estar aqui. Se ele estiver aqui, ele está atacando. Uma coluna acima significa 4 menos 1 dá 3. Se ele estiver aqui, ele está atacando. Então, se a distância for de 1, ele pode estar nem no 4, 5, 5 menos 4 dá 1, nem no 6, 3, 4 menos 3 dá 1. Então, se isso acontecer, há ataque, eles estão na mesma diagonal. Se for uma coluna abaixo, uma linha abaixo, perdão, ele vai estar aqui ou aqui. Se estiver aqui, 5 menos 4 dá 1, ele não pode. E 4 menos 3 também dá 1, não pode. Então, se a distância for de uma linha, somente de uma linha, as coordenadas somadas de 1 vão dar a mesma coordenada um do outro. Então, a gente não pode. Se isso acontecer, está havendo um ataque. Agora, se a distância for 2 ou mais, o 2, imagine que um dá 5, outro dá 3. Então, se ele tiver aqui o 3, a distância dele no 3 será 6 menos 4 dá 5 menos 3, que é 2. Então, 6 menos 4 é 2, está atacando. Ou então, o próprio 2 aqui, 4 menos 2 dá 2, também está atacando. Então, se estiver na mesma diagonal, a diferença entre as coordenadas será exatamente a mesma diferença entre as linhas da tabela. Então, essa é a fórmula que a gente usa para calcular se há ataques nas diagonais. Então, se tiver duas colunas acima, então 4 mais 2 dá 6. 4 menos 2 dá 2. Então, aliás, 4 mais 2 dá 6. 6 menos 4 dá 2. 4 menos 2 dá 2. Então, a distância é 2. Eles estão no 4 mais 2 ou no 4 menos 2. Então, dessa forma, a gente verifica se o elemento está na diagonal. E foi isso que foi feito aqui nesse predicado. O predicado xdist é a distância em linhas e o y as coordenadas. Então, y menos y dá a distância entre duas coordenadas e o y menos y a distância invertida entre as coordenadas. y menos y menos y1. Bom, então verificamos agora que a solução das n rainhas é bem simples em Prolog, né? Está aqui o programa completo, né? Eu usei aqui tudo em português, mas nós vamos verificar aqui no nosso switch. Então, nós temos aqui, a primeira coisa que nós precisamos é do predicado faixa, né? Então, nós temos aqui a faixa. Vamos criar aqui um exemplo de faixa de 1 a 10 e vamos ver o que acontece. Simplesmente ele cria os números de 1 a 10. Sem problema. Aqui está escrito exatamente como colocamos lá no slide.
A seguir temos o predicado permutação, está escrito do mesmo jeito que colocamos lá no slide. E aqui um teste, permutação 2, 3, 4, permutação 2, 3, 4, 1, querendo saber se um é permutação de outro. Então a resposta é verdade. A seguir é o predicado seguro, né? Seguro é seguro se não atacar, né? E está escrito exatamente do mesmo jeito. Então temos aqui uma solução e vamos verificar se é segura ou não. Aliás, não é solução, ela não é segura. Bom, e finalmente o predicado rainhas, né? Recebe um N e dá como resultado, calculando a faixa, a permutação e seguro. Vamos colocar aqui para as 4 rainhas, diminuir o nosso tempo de processamento. Ele vai mostrar aqui, se eu colocar next, ele vai mostrar as diversas soluções, né? 2 soluções aqui. Vamos colocar aqui para 8 rainhas. Ele também coloca aqui, se pedir 10 soluções aqui, ele vai colocar. Se eu for crescendo aqui, tudo bem, ele vai me dar aqui mais soluções. Vamos lembrar que ele é um programa não muito eficiente. Então, existem formas de fazer mais eficiente. Nós já vimos isso nos vídeos passados. Mas ele pode resolver o problema, desde que o número n não seja muito grande. Então, vocês estão vendo aqui o tempo que o servidor do Prolog lá está levando para calcular cada um deles. Aí. Vocês têm aqui do lado 1072 segundos, né, de tempo de CPU. Aliás, 1.072, 1.297. Então, ele está... Né, se eu continuar apertando o Next aqui, ele vai levar 0.55. Vamos pegar aqui mais 10. Levou 8 segundos. Bom, então a solução está aí, funcionou. Vamos em frente. Uma das grandes aplicações, eu diria assim, uma aplicação natural do Prolog é exatamente para a construção de sistemas especialistas. Então, um conjunto de fatos e regras de programa, eles formam uma base de conhecimento advindo de um especialista em um domínio do problema. Esse especialista ele pode ser um médico, pode ser um consultor financeiro, pode ser um engenheiro, pode ser especialista em qualquer área dentre as áreas do conhecimento humano. Então você pega esse especialista, transforma o conhecimento dele no conjunto de regras e aí você implementa isso em Prolog diretamente. Ou seja, você já coloca na forma de regras diretamente em Prolog. Se você usar uma outra linguagem de programação, você vai ter que implementar, né, os mecanismos de tratamento de regras, a máquina de inferência completamente. Você vai ter que fazer uma série de implementações que já estão prontas no Prolog, né? Então, o sistema de busca, o sistema de casamento, o matching, a unificação, tudo isso já está pronto no Prolog. Então, para fazer protótipos rápidos do sistema especialista, nada melhor do que utilizar uma linguagem como o Prolog ou como o Lisp, que você poderia utilizar o Lisp também. Bom, então, além do mais, o Prolog permite a criação de queries diferenciadas, ou seja, você pode até fazer perguntas para as quais você não tinha nem pensado quando você começou a concepção do programa. Então, você, quando faz um programa em geral, você imagina uma resposta para o seu programa, uma saída para o seu programa. E em Prolog você não sabe muitas vezes quais são todas as saídas que você pode imaginar. Você tem que, muitas vezes, descobre coisas que você pode perguntar ao programa que você não pensou inicialmente. Então essas queries diferenciadas, que muitas vezes são nem imaginadas pelo programador, é que tornam o Prolog uma ferramenta de qualidade para a construção de algo que nós podemos chamar de inteligência artificial. Bom, os autores que a gente costuma seguir aqui tem um exemplo. O David e o Sterling criaram um protótipo, isso ainda nos anos 80, e já faz bastante tempo. Nos anos 80 foi uma época, e até o início dos anos 90 foi uma época de surgimento de muitos sistemas especialistas, e muitos deles eram escritos em Prolog. Então, eles deixaram esse código desse sistema, está disponível na internet, vocês podem pegar, procurar. E eles fizeram um pequeno sistema especialista para fazer análise de crédito. Análise de crédito é uma coisa que todo dia tem gente fazendo ferramentas inteligentes e sistemas especialistas para análise de crédito. Por quê? Porque cada banco possui uma forma particular, própria, de fazer sua análise de crédito. Cada instituição financeira tem a sua própria forma. Um método que é utilizado numa instituição financeira nem sempre é o mesmo método utilizado
em outra instituição financeira, tem as regras dos especialistas daquela instituição, que são utilizadas naquela instituição e que não são utilizadas em outras instituições. Então, estão sempre surgindo novas ferramentas e novos mecanismos de análise de crédito, né? Então, nesse protótipo, nós vamos ver rapidinho, passando somente, alguns aspectos do sistema especialista foi criado para análise de crédito por esses autores. Então, o sistema especialista era tudo isso se resumia a uma resposta a uma query. E a query era essa aqui, ó, né? Uma regra principal, uma grande regra, né? E a regra que existe inicialmente é o seguinte: eu concedo ou não crédito ao cliente. E eu concedo o crédito ao cliente, né? Dado um cliente, eu tenho uma resposta. Se o perfil dele estiver ok, se ele tiver garantias, se a taxa de rendimentos dele for boa e se o banco for ganhar alguma coisa com isso, se o banco tiver um bom rendimento desse empréstimo. Esses 3 itens que são fundamentais, que são as vantagens, vou pegar aqui, são as garantias, que é o collateral, que seria a taxa, ou a razão, ou a taxa financeira do cliente, ou seja, como é que está a situação do cliente, quanto ele recebe em relação ao quanto ele gasta anualmente, considerando o cliente como uma empresa, quanto o banco vai lucrar com isso, né, quanto vai ser o retorno para o banco. Aí, finalmente, uma função evaluate que vai avaliar essas 3 coisas: o perfil, as garantias, a situação financeira do cliente e quanto o banco vai ganhar. São os 3 elementos básicos que definem se o cliente vai receber ou não receber o crédito. Colateral são, então, as garantias. As garantias podem ser garantias de primeira classe. Você tem dinheiro, depósito em moeda corrente nos bancos locais ou estrangeiros, você tem dinheiro. Você tem garantia, você pode pagar. O dinheiro está lá disponível. Na hora que o banco quiser, ele pode ir lá e confiscar seu dinheiro que você não pagou, o empréstimo que você fez a ele. As garantias de segunda classe são ações, né, que são praticamente dinheiro. Você pode vender rápido, ações também tem uma certa liquidez. E existem coisas que são ilíquidas, né? Hipotecas são considerados ilíquidos. Você tem garantias, mas você não pode dispor disso imediatamente em forma de dinheiro, de cash, né? Então, o banco analisa tudo isso e ele só vende se tiver realmente garantias. Então, depois de visto isso, vai se olhar a classificação financeira, que eles chamam de Financial Rating. Você verifica se o ganho do seu cliente anual ou o ganho do seu cliente ao longo dos meses, ele é razoável, considerando as suas dívidas, né? Considerando o endividamento, tanto o endividamento de curto ou de longo prazo, mas principalmente o de curto prazo. Então, você verifica se o patrimônio líquido por ativo, o seu lucro anual, por exemplo, são razoáveis em relação às suas dívidas anuais também. É importante ver isso aqui, ver se o seu cliente também, ao longo do tempo, ele vai ter condições de pagar o empréstimo, né? Então, todos esses valores, e finalmente o ganho do banco, até que o banco vai ganhar com isso. Todos esses fatores são analisados de forma qualitativa. Então, eles não são 10, 20, são bom, razoável, excelente, muito bom. Tudo isso é transformado em valores qualitativos. Esses valores qualitativos são processados nas regras do PROLOG. Então, esses valores qualitativos são transformados através de uma escala. Então, nós temos aqui predicados que transformam os valores em escala. Então, a escala pode ser tipo, quais são as garantias, né, que eles chamam aqui de colateral. Quais são as garantias? Excelente, boa ou moderado. Quais são a situação financeira? Excelente, boa, médio, ruim, né? Qual é o retorno para o banco? Excelente, razoável ou pobre, né? Então, essa seria a escala. E as regras seriam: se as garantias do cliente são excelentes, se sua razão financeira são bons e o rendimento previsto para o banco é pelo menos razoável, o empréstimo é garantido. Então, isso aí nos leva à conclusão óbvia de que nenhum banqueiro fica rico dando dinheiro, né? Eles ficam ricos tirando dinheiro de quem tem dinheiro, né? E eles só aceitam emprestar dinheiro para quem tem dinheiro, porque eles querem ter certeza que eles vão receber. A questão que se pergunta é: como é que alguém que tem dinheiro vai pedir dinheiro? Aí, assim, esse dinheiro pode estar preso, esse dinheiro pode estar empenhado na empresa, ele não pode utilizar aquilo sem o conselho de administração permitir, pode estar demorando para chegar uma transferência não sei de onde, pode ser que ele tenha um negócio que está rendendo muito, e esse dinheiro que está rendendo muito, mas ele precisa de mais capital para poder expandir o negócio, e expandindo o negócio, com a renda do negócio ele paga o empréstimo. Então,
e a coisa acontece. Mas quanto menos garantias ele tiver, menos possibilidade de conseguir empréstimo. Então, quanto mais dinheiro você tiver, mais fácil você pedir emprestado. Então, você tem R$10 no banco, você vai pedir R$10 ao banco emprestado, ele te empresta com maior felicidade, porque ele sabe que não só você tem garantia, mas como você vai pagar R$12 para ele. Então, ele vai ganhar fácil. Então, o banco é vida mole, como todo mundo também quer vida mole. Então, a outra regra é, se as garantias e a razão financeira são boas e o rendimento esperado é razoável, aqui nós temos que consultar o seu superior. Então, aqui, olha, já está assinando um sinal amarelo. Sinal amarelo, você não vai receber o crédito assim tão fácil. E o sinal vermelho é, se as garantias não são mais do que moderadas e o financeiro é médio, recusa crédito. É o único banco que empresta dinheiro para os outros sem garantias é o Brasil, que emprestou dinheiro para Venezuela, Nicarágua, Cuba, seja lá o que for, para países da África, né? Então o Brasil emprestou dinheiro para esses países sem garantia e se deu mal, né? Pelo menos é o que dizem aí, não sei até que ponto isso é verdadeiro. Mas nenhum banco empresta dinheiro sem garantia, nenhum, né? Então isso aí faz parte das regras. Como é que essas regras são transformadas em prólogo? Então nós temos aqui as regras transformadas em prólogo. Nós temos aqui as várias regras transformadas. Nós não vamos entrar aqui em detalhes de cada uma dessas regras, porque o nosso vídeo vai ficar muito longo, e eu deixo isso como exercício para você. Pega o código na internet, se você quiser fazer algo relativo à parte de crédito, você pode estudar esse código e desenvolver o seu próprio sistema de análise de crédito, né? Então nós temos aqui as regras formais. Aqui um exemplo de dados que são fornecidos para um cliente. Esse cliente teve o seu crédito aprovado, então nós temos os dados do cliente. É o cliente 1, né, o rendimento para o banco era excelente, está aqui na primeira linha que diz, olha, o banco vai ganhar muito bem com esse cliente, o cliente é o Brasil, paga muito bem para os bancos, né? Então está aqui o crédito requerido, que era 50 mil alguma coisa. Esse programa foi feito na Holanda em 1986, então lá eu não sei qual era a moeda da época lá, mas se fosse hoje seria euros, né? Então está aqui o depósitos que o cliente tem em moeda local, depósitos que o cliente tem em moeda estrangeira, tem 30 mil. Olha, veja só, o cliente tem 50 mil, ele solicitou um crédito de 50 mil. Então, o cliente tem depositado em moeda local 30 mil. E o cliente tem depositado em moeda estrangeira 20 mil. O cliente tem os 50 mil, né? Porque ele não pode transferir a moeda estrangeira para cá agora. Ele precisa de 50 mil e ele tem 50 mil, mas ele não pode tirar. Então o banco dá com maior felicidade para ele. Então está aqui as garantias, né? Quanto é que é a garantia do cliente, garantia do banco, hipotecas e não sei o que mais. E assim por diante. A gente faz o valor e o perfil do cliente está ok. Esses dados aqui são os dados que você daria entrada no seu sistema especialista para que a resposta fosse ok. Aí você diz, eu não preciso disso porque eu mesmo sei decidir. É claro, um sistema especialista presumivelmente está ali para substituir uma pessoa. Está para fazer isso automático. Então, você pode deixar a tarefa, hoje os sistemas podem deixar a tarefa de análise de crédito para as máquinas, para o computador. Então, você pode, pela internet, entrar num sistema de análise de crédito do Banco do Brasil, sei lá qual for o banco, e entrar com seus dados lá para solicitar um cartão de crédito. Provavelmente não é uma pessoa que vai analisar os seus dados, provavelmente um computador vai lá com um algoritmo dessa natureza, analisar seus dados e verificar se dá ou não um cartão de crédito para você. Então nós temos aqui, só passando rapidamente, alguns detalhes do sistema especialista. Então nós temos aqui a avaliação das garantias, né? Então, sistema de avaliação de garantias, perfil de garantias. Perfil de garantias pode ser o quê? Primeira classe, segunda classe ou ilíquido, né? Ele tem garantias não líquidas e assim por diante. Nós temos o perfil de garantias. Continuando, nós temos aqui algumas regras de avaliação exatamente dos perfis de garantias e assim por diante. Depois nós temos a classificação financeira, regras de avaliação para mal, médio, bom, excelente, os fatores financeiros, pesos e uma série de detalhes que são próprios do sistema. A avaliação final, né, e alguns utilitários que fazem parte do sistema. Bom, isso aí vocês podem pegar na internet, olhar o código inteiro, é pequenininho, né, não é muito grande, e verificar o poder do Prolog. O Prolog tem a vantagem também de você poder fazer código extremamente reduzido, extremamente sucinto. Com o Prolog, como a gente já viu agora. Com cada 2 linhas a gente faz programas que substituiriam, que em Java ou em Python seriam
10 linhas em Python, 300 linhas em Java, né? Então, chegamos ao final. Agora, a pergunta que eu deixei para vocês é: quando usar Prolog, uma vez que a gente já tem muitas linguagens de programação com infinitos recursos, milhares de recursos aí que pouca gente sabe realmente programar Prolog, né? Então, a primeira coisa que vocês viram aqui é a prototipação rápida. Com o Prolog, a gente pode fazer protótipos rápidos dos nossos sistemas. A segunda coisa nós diríamos assim, fazer sistemas baseados em regras de forma que elas sejam independentes do seu programa principal. Então, você faz uma máquina de inferência em Prolog ao lado do seu programa principal. Existem interfaces do Prolog para a linguagem C, para a linguagem Python, para a linguagem Java. Então, você pode interfacear as funções em SWI Prolog, por exemplo, ou em GNU Prolog, e colocar o módulo Prolog ao lado dos seus programas principais em Java ou em Python ou em qualquer outra linguagem. Então, você pode fazer isso. Existem também ferramentas convencionais que simulam algumas das funções do Prolog. O Python possui muitas das funções de programação funcional do Lisp dentro do próprio Python, que você pode usar. O processamento de listas do Python também é um elemento que pode ser utilizado para trabalhar de forma declarativa ou funcional. Então, com isso, você pode simular em Python algumas das funcionalidades que você teria em uma linguagem declarativa ou numa linguagem funcional. Então, o Prolog seria para prototipação rápida, mas um protótipo funcional, um protótipo que pode até ser colocado em produção, se você se interessar. E para modelos baseados em regras que estejam à parte. Resolver problemas matemáticos, lógicos, simbólicos, complicados, o Prolog também seria muito bom para isso. Então, resolver problemas matemáticos que a gente está acostumado a ver aqui, o Prolog pode permitir a você esquecer os detalhes da linguagem e se concentrar no problema. Então, isso é uma das vantagens do Prolog. Você esquece as preocupações múltiplas que você ia ter com a linguagem de programação convencional, se preocupa em resolver o problema e colocar essa solução em Prolog, isso seria imediato. Então, trabalhar com regras, prototipagem rápida, problemas de matemática complexa, problemas de matemática simbólica, todas essas características permitem que você possa utilizar o Prolog de uma forma bastante eficiente. Então, saber Prolog é estar apto a utilizar mais uma ferramenta no seu dia a dia e tornar você o melhor desenvolvedor de soluções, né? Já não é mais um simples programador, mas alguém que realmente é capaz de ir em busca de soluções complexas. Terminamos esse assunto. No próximo vídeo a gente continua com os nossos cadernos de inteligência artificial.